Queridos, uma crítica que muitos hoje fazem à Bíblia, hoje não, já de algum tempo, mas uma crítica que é muito feita à Bíblia e ao cristianismo, é que eles nos fazem sentir culpados. Tudo é motivo de culpa. Muitas pessoas não leem a Bíblia, muitas pessoas não vão à igreja para não se sentirem culpados. Muitos pregadores têm mudado as suas mensagens, porque para que as pessoas não se sintam culpadas, pregam apenas mensagens que façam as pessoas se sentir bem, as pessoas se sentir confortáveis. Eu lembro de uma menina, uma moça já, que veio dos Estados Unidos, e ela conversou comigo, e eu perguntei como ia ela, e ela disse, muito bem, e está em que igreja? Eu disse, uma igreja ótima. Eu disse, que bom, ótima. E ela disse, lá naquela igreja, pastor, é proibido pregar mensagem que deixe o coração desassossegado. Lá só se prega umas mensagens lá e que a gente sai lá feliz da vida. E eu fiquei pensando naquela palavra. E realmente, irmãos, hoje há uma tendência de que, na verdade, o pregador precisa massagear o ego da turma, né? O pessoal já tem tanto problema, tanta dificuldade, então vamos massagear o ego, vamos dizer para todo mundo, olha, você é bonzinho, você merece o céu, boas obras salvam, e por aí vai. Mas isso, meus queridos irmãos, não está na palavra de Deus. E isso não resolve o problema sério que é o problema da culpa. As pessoas continuam sentindo culpadas, as pessoas continuam sem saber o que fazer com a culpa. Eu creio que muitos de vocês aqui nessa noite, eu creio que muitos aí na internet estão se sentindo culpados por algum tipo de pensamento, sentimento, comportamento, alguma atitude. Não há ninguém que não sinta culpa, não há ninguém que não se sinta culpado. Por isso mesmo, nessa noite, à luz da palavra de Deus, à luz do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de mostrar a você que o propósito de Deus na culpa não é nos fazer sentir angustiados ou deprimidos. O propósito de Deus na culpa não é nos envergonhar ou nos amaldiçoar. O grande propósito de Deus na culpa é abençoar as nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês esse tema, à luz do texto que nós acabamos de ler. O propósito abençoador da culpa. A culpa é um problema sério. A culpa existe porque nós somos seres morais, criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós não fôssemos criados por Deus, nós não sentiríamos culpa. A culpa é um sentimento que vem porque você foi criado por Deus. E quando você erra, você transgride, você se sente culpado. E a culpa é um problema sério na nossa vida. E as pessoas tentam de todas as formas se livrar da culpa. Mas a culpa é uma bênção de Deus para a nossa vida. E nessa noite eu gostaria de mostrar a você o propósito abençoador da culpa. Propósito de Deus na culpa, na vida ou para a vida de cada um de nós. Então você que aqui está se sentindo culpado, você que está aí na internet sentindo tanta culpa no seu coração, você que está tratando da sua culpa, aprenda nessa noite algumas verdades benditas e maravilhosas que Deus quer ministrar ao seu coração. A culpa é uma bênção, porque o seu propósito, há um propósito de Deus na culpa. Nós não sentimos culpa por acaso, há um propósito de Deus, e o propósito de Deus na culpa é sempre nos levar, queridos, a um quebrantamento e a uma reflexão. Esse é o primeiro propósito da culpa. Deus nos faz sentir culpados, como esse jovem do texto, esse filho pródigo sentiu, porque Deus quer nos levar sempre a esse quebrantamento e a reflexão profunda diante do Senhor. Lá no versículo 17, se você olhar lá no texto que nós lemos, o verso 17 diz assim: caindo porém em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus irmãos, esse verso 17 é o momento em que esse moço se quebranta diante de Deus, e ele se quebranta porque agora ele começa a experimentar uma culpa tão grande. A Bíblia diz que ele chegou para o pai, ele pediu os bens, ele pediu a partilha dos bens, o pai dividiu, ele foi embora, ele gastou, ele viveu uma vida dissoluta,
luta, ele desperdiçou todos os bens, mas chegou o momento em que a culpa começou a tomar conta da sua vida, e no versículo 17 começamos a ver o efeito benéfico, abençoador da culpa na vida desse moço. Ele cai em si. Esse cair em si é o quebrantamento da pessoa, é a pessoa se quebrar, é a pessoa se quebrantar diante do Senhor, e ele então começou a se quebrantar, e o desejo de Deus, a expectativa de Deus da culpa é que nós nos quebrantemos profundamente diante de Deus. Você precisa se quebrantar diante do Senhor, e quebrantar é isso, queridos, é reconhecermos o nosso viver errado, o nosso viver pecaminoso, é sentir dor e pesar pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Esse moço havia vivido até então tranquilo, esse moço havia vivido uma vida de desperdício, uma vida de imoralidade, uma vida de prazer carnal, ele havia dissipado os seus bens, uma vida totalmente mundana, aquela vida que imaginamos ser a grande vida. Mas agora ele tem a culpa começa a bater, e esse moço, ele começa a se quebrantar profundamente, ele começa a reconhecer que ele tem vivido de forma errada, de forma pecaminosa, ele começa a sentir dor, ele começa a sentir pesar. Até então a vida para ele era uma festa, até então a vida para ele era um prazer, mas agora ele começa a reconhecer que tudo que ele havia feito está errado, é pecaminoso, desagrada profundamente ao Pai e a Deus. Ele sente dor, ele sente pesar. Queridos, quebrantamento é isto, é cair em si, é cair com o rosto no pó, é se quebrar diante de Deus, é cair de joelhos, é dizer: Deus, eu errei, Deus, eu estou errado, Deus, tem misericórdia da minha vida. Foi isso que aconteceu com esse moço, mas ele não apenas se quebrantou, ele refletiu profundamente diante de Deus. E o quebrantamento, irmãos, é para a reflexão, é para que possamos pensar. E sabe, esse moço começou a meditar e a pensar na escassez e na fome que ele está passando. Ele começa a dizer: na casa do meu pai há tanta abundância e eu aqui passando fome. Ele começa a perceber que a vida longe da casa do pai é uma vida de perdas, é uma vida de desgraça, é uma vida desgraçada. E esse moço cai de joelhos, esse moço cai com a boca no pó, esse moço começa a verter lágrimas de tristeza e sofrimento, e ele reflete. Meu querido, eu quero dizer a você nessa noite, eu quero dizer a você que a vida sem Deus é uma vida de escassez e fome. Talvez tenhamos aqui nessa noite pessoas que já foram da igreja, pessoas que já estiveram no reino, se afastaram dos caminhos do Senhor. Olhe para você nessa noite, olhe a sua vida nessa noite e veja a escassez e a fome que você está passando. Esse moço, vejam a situação desse moço. Esse moço está lá num chiqueiro com os porcos, disputando com os porcos aquela comida, e de repente ele olha e diz: meu Deus, na casa de meu pai, os empregados do meu pai têm muito mais do que eu tenho aqui nesse chiqueiro onde eu me encontro. Ah, meu querido, quem sabe você está vivendo no chiqueiro do mundo, quem sabe você está se alimentando das alfarrobas do mundo, quem sabe você nessa noite, o Senhor quer te levar a essa reflexão profunda, uma vida de escassez, uma vida de fome. Você se afastou do Senhor, a vida longe de Deus, igreja, irmãos, é uma vida de perdas, é uma vida de desgraça, a vida anda para trás o tempo todo. Esse moço foi perdendo, e ele agora cai em si, ele se quebranta, e ele diz: eu perdi tudo, eu perdi tudo. Quantas pessoas eu tenho conhecido assim, têm perdido a sua integridade moral, tem perdido o seu dinheiro, tem perdido os seus bens, tem perdido a família, tem perdido todas as coisas. E esse moço agora se quebra. Queridos, a culpa, o grande objetivo da culpa é nos levar ao quebrantamento, é nos levar a essa reflexão profunda. Quem sabe você aqui nessa noite está vivendo sem Deus. Eu quero dizer para você, querido, a vida sem Deus é uma vida de escassez, é uma vida de fome. A pessoa
está sempre faminta. É por isso que a pessoa se entrega aos prazeres, é por isso que a pessoa se entrega à prostituição, é por isso que a pessoa se entrega a todos os prazeres carnais, porque ela está cheia de fome, ela tem fome espiritual, ela precisa de algo, ela está tentando saciar a fome da sua alma. E esse moço estava nessa situação. Talvez você que aqui está nessa noite, você esteja vivendo longe de Deus, e a escassez, você está faminto, você está faminta, você tem vivido uma realidade como a desse moço, uma realidade de perdas, uma realidade de desgraça, porque você está vivendo longe de Deus, você se afastou do Senhor, você abandonou a casa do Senhor. Quantas pessoas encontramos hoje que dizem: já fui crente, já fui da igreja, já participei do coro da igreja, já participei de atividades da igreja, já estive lá na igreja, mas hoje elas estão lá no mundo, e lá no mundo é uma vida de perdas, é uma vida de desgraça, é uma vida de chiqueiro, é uma vida em que disputamos a comida com os porcos. O porco para o judeu era um animal imundo, e na verdade a pessoa que vive longe de Deus, ela acaba vivendo uma vida de imundícia espiritual. E nessa noite o Senhor quer ensinar a você que essa culpa que você vem sentindo é uma culpa que Deus tem colocando, sim, vem colocando, e é para levar você a um quebrantamento profundo, a uma reflexão profunda diante de Deus, caindo em si. Que nessa noite você possa cair em si, que nessa noite você possa se quebrantar, que nessa noite você possa refletir diante de Deus o quanto você tem perdido. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai virar esse jogo. De perdedor você vai ser um vencedor. Nessa noite você vai ganhar goleada em nome de Jesus. Você entrou aqui um perdedor, mas você vai ser um vencedor para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, a culpa é uma bênção. E há uma segunda razão interessante: a culpa é uma bênção de Deus. Sentir culpa é uma bênção de Deus. Sentir culpa é uma bênção de Deus, porque há um propósito maravilhoso. O segundo propósito na culpa é nos levar ao arrependimento e ao perdão. Esse é o propósito de Deus na culpa, é nos levar ao arrependimento e ao perdão. Veja lá os versos 18 e o versículo 19, o que diz a palavra. Esse moço, ele diz agora: levantar-me-ei. Ele primeiro caiu em si, ele primeiro se quebrantou, ele primeiro teve um momento de reflexão profundo. Depois ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus empregados. Esse moço agora, ele experimenta o arrependimento profundo. E aqui está, querido, o que você precisa fazer nessa noite. Você precisa agora se arrepender profundamente diante de Deus. E arrependimento é mudança de visão em relação ao pecado. Arrependimento é abandonar a nossa vida de pecado. Sabe, esse moço não tinha consciência de pecado e de erro. Para ele estava tudo certo. Que mal tem? Esse moço vivia aquela filosofia daqueles que dizem: mas que mal tem? Todo mundo faz. Que mal tem? Dá prazer, posso fazer. Qual é o problema? E o pai muitas vezes diz: filho, a vida não é assim. E ele disse: meu pai, quero viver a minha vida do meu jeito. A vida é minha, ninguém tem nada com isso. E ele sai, e ele vive. E enquanto ele vive, se alguém chamasse a atenção, ele diria: nada, é prazer, eu quero é gozar a vida, eu quero desfrutar a vida, eu sou jovem, eu quero viver. Agora esse moço, depois que ele se quebranta diante de Deus, depois que ele reflete, ele começa a experimentar um arrependimento profundo. O arrependimento acontece, queridos, quando a nossa visão em relação ao pecado muda. As pessoas ficam muito embaralhadas com a conversão de uma pessoa, porque elas acham, e eu fico ainda impressionado com as ideias que as pessoas lá fora têm dos crentes. Elas acham que é feita uma lavagem cerebral. Elas acham que o pastor tem poder de fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Sabe por quê? Porque há uma mudança. Há uma mudança. Arrependimento é isso.
Arrependimento é isso, é metanoia, mudança de mente, há uma mudança. E aquela pessoa que vivia no pecado, chafurdava no pecado, tinha prazer no pecado, não via nada demais no pecado, de repente ela muda a sua visão. É muito comum isso acontecer. E agora alguém liga para você e diz: ah, legal, olha, já comprei lá os ingressos lá para Sapucaí, vamos sair lá, vamos no carnaval. E você que é um pulador oficial, você agora diz, meio sem graça, mas eu não vou não. Mas vai para onde? Você vai sair em que escola? Eu vou no retiro da minha... E aí você não consegue ser mais nada, porque você está totalmente sem graça. Da sua quê? Da sua escola de samba? E você diz, não, é que eu agora. Você agora o quê? Desembucha. Não, é que eu agora. E você está muito enrolado, porque como é que você vai explicar? E você, não, é que eu agora sou crente. E a pessoa começa a rir e diz, ah, para com isso. Vamos para a escola. E você não tem mais vontade de ir. E você não tem mais vontade de ir, porque a sua visão mudou. O que é que aconteceu? A igreja proibiu você? Alguém te proibiu? Não. A sua visão mudou. Isso é arrependimento. Arrependimento é isso, irmãos. É mudança. A gente muda. Não tem proibição nenhuma. O crente não é proibido de fazer coisa nenhuma. Você pode fazer o que você quiser fazer. O problema é que a nossa visão muda. Agora aquilo me incomoda. Agora eu não tenho mais prazer. E como é que você vai explicar para o seu amigo que você não tem mais prazer? Ele vai dizer, você ficou maluco? Você ficou louco? Você foi lá nessa igreja? Esse pastor fez uma lavagem cerebral? Eu vou matar esse pastor. Traga ele para matar o pastor, porque aí Deus vai matá-lo, Deus vai jogar a sua flecha naquele coração e vai quebrantá-lo também diante do Senhor. Arrependimento é isso, irmãos, é mudança de visão, é abandonar a nossa vida e o nosso viver pecaminoso. Eu não tenho mais prazer nisso, eu não quero mais. A minha alma, ela não tem mais prazer nisso. O meu prazer agora está no Senhor, aleluia. O meu prazer está no Senhor. O mundo não entende, os amigos não entendem, o pessoal começa a criticar, eles vêm em cima de nós. Mas você diz agora, eu sou um arrependido, para a honra e glória do Senhor Deus. Mas além do arrependimento, nós começamos a pedir perdão ao Senhor de todo o coração, de todo o coração. Nós começamos, queridos, a deixar de justificar os nossos erros e os nossos pecados. Pedir perdão é isso. Pedir perdão é isso. É você parar de justificar os seus erros e os seus pecados. A pessoa que ainda não está arrependida, a pessoa que ainda não quer pedir perdão a Deus, ela justifica. Não, vem cá, todo mundo faz. Tem até pastor que faz pior do que eu. Ué, como é que eu tenho que pedir perdão? Perdão de quê? Não houve ainda arrependimento, não houve ainda o perdão. Irmãos, o pedir perdão implica em assumir a responsabilidade. Olha o que o moço diz. Ele diz lá, levantar-me-ei, irei para o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse moço não diz assim, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu saí de casa por sua causa. Eu saí de casa porque você é um pai terrível. Eu saí de casa porque não aguentava o meu irmão. Eu saí de casa porque a nossa casa era terrível. Irmãos, é assim que nós fazemos. Colocamos a culpa nos outros. Colocamos a culpa no pai, a culpa na mãe. Colocamos a culpa em tudo que nós podemos culpar. Julgamos os erros. Mas, queridos, pedir perdão é deixar de justificar. É assumir a responsabilidade. Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu sou responsável. É isso que é pedir perdão a Deus. Nessa noite, querido, você está olhando para mim, assuma a responsabilidade. Você é um pecador, você está perdido aos olhos de Deus e você precisa se arrepender. Nesta noite, você precisa de se arrepender, você precisa mudar a sua visão, você precisa receber a visão de Deus e você precisa pedir perdão. Você precisa de parar de culpar os outros, você precisa parar de se justificar e de se achar bonzinho, porque você não é bonzinho aos olhos de Deus. Você precisa nessa noite fazer o que esse moço fez. Esse
Esse moço tentou se justificar o tempo todo. Ele dizia: não, a casa do meu pai não dá, não, viver com aquele velho não dá, não, meu irmão é terrível, não quero mais, não. Mas quando ele se quebranta, quando ele é levado à reflexão, ele começa esse processo de arrependimento, processo de perdão, ele começa a mudar, e agora ele está de joelhos, e ele está dizendo: eu vou para o meu pai, e eu vou chegar lá, e eu vou me humilhar, e eu vou dizer: pai, eu pequei, pai, fui eu, não foi o Senhor, não foi meu irmão, não foram os outros, fui eu, o errado sou eu, pai, o errado sou eu, pai, me perdoe, pai, o errado sou eu errei, eu sou culpado, eu mereço o castigo, mas pai, me perdoe. É isso que é pedir perdão ao Senhor, é isso que tem faltado na sua vida. Hoje as pessoas ouvem o Evangelho, gostam da mensagem do Evangelho, mas na hora do arrependimento, na hora de pedir perdão, nos falta essa humildade para reconhecer: Deus, a minha vida está toda errada mesmo, Deus, eu tenho vivido uma vida de pecado mesmo, Deus, eu preciso parar de me justificar, eu preciso parar de transferir responsabilidade para os outros, eu preciso parar de transferir a culpa para os outros. Eu sou culpado, pai, me perdoe e me receba de volta como um dos seus empregados. É isso que o homem precisa fazer. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para uma época em que a mente humana está se fechando. Nós estamos vivendo uma época, eu não sei onde nós vamos parar, porque nós estamos vivendo uma época em que ninguém assume responsabilidade. Ninguém assume responsabilidade. Os culpados são sempre os outros. É muito interessante. Acontece qualquer coisa, a imprensa cai em cima, e o negócio é encontrar um culpado. E a culpa é sempre do governo municipal. Aí o prefeito vai e diz: não, culpado não é o governo, não, culpado é o governo estadual. Aí vai lá no palácio: não, culpado não somos nós, não, culpado é o governo federal por essa dengue. Chega lá no governo federal e diz: não, o culpado é esse mosquito danado é que é o culpado, é ele, a culpa é o mosquito. E aí todo mundo diz: mosquito, você é o culpado, mosquito, você é o culpado. E o mosquito tadinho diz: não, é que vocês deixam a água, é que vocês não fazem nada, vocês não contratam ninguém, e aí eu fico numa boa, eu gosto e eu faço. O culpado são sempre os outros, e aí nada muda, as coisas continuam sendo as mesmas. A sua vida é uma vida que anda em círculos, ela não muda, ela não é transformada, você continua sendo sempre a mesma pessoa. Quem sabe você vai piorando um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque não assumimos a nossa responsabilidade, não assumimos a responsabilidade dos nossos erros. Eu errei. Quem colocou isso aqui? Eu não fui. Quem fez isso aqui? Eu não fui. Não, eu não fui. São sempre os outros responsáveis. Você já levou ou já deu alguma fechada? Camarada abriu a janela, te xingou e você diz: me perdoe, eu sou um roda presa de primeira, tenha misericórdia de mim. Você já disse isso para alguém? Mas o fato é que você é um roda presa, você dirige mal pra caramba, você é um perigo no trânsito, mas os culpados são sempre os outros. O culpado são sempre os outros. Eu sempre digo, eu nunca vi ninguém chegar no meu gabinete, até hoje, pode ser que venha a acontecer, chegar um marido no meu gabinete e dizer assim: pastor, estou me separando. Por quê, meu irmão? Porque a minha esposa não me aguenta. Eu sou terrível, pastor. É mesmo? É. Nem eu me aguento, pastor. A tadinha tem mesmo é que separar de mim. Eu dou a maior força, porque me aguentar, nem eu me aguento, nem Deus me aguenta. Eu sou terrível, pastor. Eu sou terrível. Então estou me separando da minha esposa, porque eu sou terrível. Se ela vier aqui e contar alguma coisa a meu respeito, saiba que é muito pior do que isso. Eu sou 100 vezes pior. Nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém me falou isso. Pelo contrário, o outro é sempre o culpado. O outro é sempre o culpado. E aí o casamento não tem jeito.
E aí os relacionamentos são quebrados. E aí os problemas aumentam, porque nós não nos arrependemos, porque nós não pedimos perdão e nós não assumimos a responsabilidade diante do Senhor. Irmãos, em terceiro lugar, a culpa é uma bênção, porque o seu propósito é nos levar sempre ao livramento e à reconciliação. Veja o versículo 20. Veja o que está escrito lá no verso 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E aqui há duas coisas lindas e maravilhosas. Irmãos, o livramento de uma vida de destruição, de uma vida de morte. Graças a essa firme convicção, precisamos voltar para Deus. Precisamos a decisão firme de voltar para a casa do Pai. A culpa é para isso, é para que você, depois de se quebrantar e refletir, depois de se arrepender e pedir perdão, você decida se libertar, se livrar, voltar para o Senhor, voltar para a casa do Pai. Nessa noite, volte para o Senhor, volte para a casa do Pai, não fique mais onde você está. Esse moço, ele diz, vou me levantar e eu vou para a casa do Pai. Eu não posso viver mais longe de Deus. As pessoas aí fora nos encontram, contam aquela história, não vou mais na igreja, contam uma história tão mirabolante em relação à igreja, e elas não sabem que estão perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Pensam que estão contando uma grande vantagem. Não, porque essa igreja assim, porque aquela igreja assado, e aquela história toda, e nós não sabemos que estamos perdendo estas bênçãos maravilhosas. Nessa noite, o Senhor, Ele está trazendo culpa ao seu coração, para que você tenha essa convicção: eu preciso voltar, eu quero voltar, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a casa do Pai. Essa noite o Senhor te desafia a levantar e voltar para a casa do Pai. Para de viver o estado em que você está vivendo, se levante e venha para a casa do Pai. Mas tem mais, queridos, desejando de todo o coração a reconciliação com Deus, sentindo saudade do imenso amor do Pai, sentindo saudade da intensa comunhão. Sabe o que aconteceu com esse moço? Ele começou a sentir saudade. Ele começou a sentir saudade do abraço do Pai. Ele começou a sentir saudade da comunhão com o Pai. Ele começou a sentir saudade daqueles momentos gostosos em que ele conversava com o Pai. E veio um desejo tão profundo no seu coração: eu preciso me reconciliar com Ele. Eu não posso viver mais longe dele. Você está olhando para mim? Como é que você consegue viver longe do Pai? Como é que você está conseguindo viver longe da casa do Pai? Nessa noite, você precisa se reconciliar. Nessa noite, você precisa abrir o coração para Ele. Esse filho pródigo, ele está lá longe, mas ele começa a sentir, ele começa a lembrar do afago, do carinho do Pai. Você pode lembrar do carinho do Pai por você? Você pode lembrar daquele episódio na sua vida, quando o Senhor veio, o Senhor te tomou, o Senhor te abençoou, o Senhor derramou sobre você, e o Senhor tem trazido sobre a sua vida esse desejo de sentir de volta aquilo que perdeu. Você tem sentido tanto desejo. É a saudade imensa, a saudade intensa da comunhão com o Pai. Lembra quando você tirava um tempinho pela manhã, abria a sua Bíblia, o Pai falava com você, você falava com o Pai, você saía de casa alegre, feliz. Cadê? Tudo isso foi embora. Tudo isso se perdeu. Mas nessa noite, a culpa que você vem sentindo é para você voltar, é para você se reconciliar. Querido, o Pai está à sua espera.
O Pai está aqui de braços abertos para abraçar você. É tão bom ser abraçado pelo Pai. As pessoas falam mal do Evangelho. As pessoas falam tão mal de igreja evangélica, mas elas não sabem que aqui há um Pai que as ama e que quer abraçá-las, recebê-las e lhe dar o melhor. Por que continuar vivendo longe desse amor, longe da comunhão com Deus? Queridos, eu quero que vocês entendam. A questão não é tão simples como eu estou fora da igreja. Querido, não é a igreja, é a comunhão. Irmãos, igreja não é esse templo, não são essas paredes. A igreja somos nós, é a comunhão, é estar junto, é o toque, é o conversar, é o ouvir um ao outro. Igreja é relacionamento, igreja é estarmos juntos uns com os outros. É isso que é a igreja do Senhor Jesus. Igreja é sentirmos juntos o amor do Pai, a graça do Pai, o derramar do Pai sobre as nossas vidas. E nessa noite, o Pai está aqui, esperando por você. O Pai marcou um encontro com você aqui nessa noite. E Ele está te esperando. A culpa é para nos levar ao livramento e à reconciliação. E finalmente, queridos, a culpa é uma bênção, porque o seu propósito é nos levar sempre ao soerguimento e à restauração. Isso é lindo. Versos 22 a 24. Veja o que diz lá a palavra de Deus. Versículos 22 a 24 diz assim: mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha que coisa linda. Trazei depressa o quê? A melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro sendo engordado, o novilho gordo, e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Oh, queridos, soerguimento pela restauração da dignidade, da autoridade perdidas, a dignidade pessoal de filhos de Deus, a autoridade espiritual, filhos de Deus. Queridos, há uma dignidade, eu sou um filho de Deus, há uma autoridade na minha vida, e agora esse Pai, Ele começa a restaurar a dignidade desse filho. Ele diz: coloca uma roupa nova, coloca aquela roupa nova, bonita, coloca um anel no dedo, e o anel é o símbolo da autoridade de volta, coloque uma sandália nos pés, restaure a dignidade. Aquele filho queria ser apenas um empregado, mas o pai diz: não, ele vai continuar sendo filho, filho querido, filho amado. E aqui há uma notícia extraordinária: não importa o que você tenha sido, não importa o que você fez, o Senhor te restaura a condição de filho amado, querido e cheio de dignidade. O Senhor te restaura a condição de filho com autoridade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele volta e diz: eu quero ser seu empregado, ou seja, você vai mandar em mim, meu irmão vai mandar em mim. Mas o pai diz: não, a autoridade é restaurada, você será de novo autoridade nessa casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que acontece quando voltamos para o Senhor. A culpa, ela nos leva, a igreja, irmãos queridos, amados, ao soerguimento e à restauração. Mas mais do que isso, o Senhor restaura a alegria e a felicidade perdidas, a alegria pelo abandono da rebeldia e da perdição. Esse filho, quando saiu de casa, era um rebelde, ele volta agora um filho mudado, transformado, a felicidade pela vida de obediência e salvação. E diz a Bíblia que eles começaram a se alegrar. É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. É restaurar a nossa dignidade. Você nasceu para ser um filho de Deus. Você nasceu para ter autoridade de filho de Deus. Você nasceu para experimentar a alegria da obediência, a alegria da salvação, a felicidade de uma vida com o Senhor. Foi para isso que Deus te criou.
abençoe. Nessa noite, o Senhor quer realizar essa obra na sua vida, para a honra e glória do seu santo, santo e bendito nome. Ele quer restaurar você. Ah, meu querido, quando a gente vê alguém lá no mundo, alguém que já foi da igreja, alguém que está lá, e você olha e diz: meu Deus, há uma autoridade, há uma dignidade que Deus tem para ele, e ele está jogando tudo fora, porque está fora do propósito do Senhor. Querido, nessa noite o Senhor quer restaurar a sua dignidade pessoal. Eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. O Senhor quer restaurar a sua autoridade espiritual. O Senhor quer te dar alegria, o Senhor quer te dar felicidade verdadeira. Abandone a rebeldia, abandone essa vida de perdição, obedeça ao Senhor, renda-se ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Queridos, o propósito abençoador da culpa é levar cada um de nós, em primeiro lugar, ao quebrantamento e à reflexão. O Senhor quer que cada um de nós se quebre, caia em si e reconheça que está vivendo uma vida de escassez, de fome, de perdas. Em segundo lugar, a culpa é uma bênção, porque ela sempre quer nos levar aonde? Ao arrependimento, à mudança de vida, ao perdão, a reconhecer diante de Deus: eu errei, Senhor, me perdoe. Em terceiro lugar, a culpa é uma bênção de Deus, que sempre ela visa nos levar ao livramento, à reconciliação com o Senhor. Liberte-se nessa noite, se reconcilie com Deus. E finalmente, a culpa é sempre uma bênção, porque o propósito de Deus é nos levar ao soerguimento e à restauração. Quantos nesta noite desejam entregar a sua vida a Jesus? Quantos nesta noite desejam se libertar para sempre do sentimento de culpa? O sangue de Jesus lava toda a nossa culpa e faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, se liberte e que Deus abençoe a sua decisão. Oh, querido, aquele filho pródigo é você e sou eu. A trajetória dele é a minha trajetória, é a sua trajetória. A história dele é a minha história, é a sua história. Ele largou tudo. De repente a culpa veio. Ele se quebrantou. Ele caiu em si. Ele começou a refletir. Ele começou a pensar na vida dele. A ficha caiu. A ficha caiu. Ele se arrepende. Ele pede perdão. Ele volta para o Pai. Ele é recebido, ele se reconcilia, ele é restaurado, ele começa uma nova vida. Quantos nesta noite querem recomeçar uma nova vida com Jesus? Quantos aqui nessa noite estão cansados de escassez e fome? Você está cansado? Você está cansado de bater, de procurar e não lhe darem nada? Você está cansado? Nessa noite, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui nessa noite gostariam de entregar a sua vida ao Senhor de todo o seu coração? Quantos de vocês, queridos, querem ser libertos da culpa para todo sempre, se entregando completamente ao Senhor? O Senhor está aqui nessa noite. Ele está de braços abertos, esperando que você se quebrante, que você reflita, que você se arrependa, que você peça perdão, que você sinta desejo de se libertar, se reconciliar com Ele, esperando que Ele possa nessa noite trazer alegria e felicidade ao seu coração. Quantos desejam se entregar nas mãos e nos braços de Jesus? Peço que você curve a sua cabeça onde você estiver. Eu peço que você aí na internet curve a sua cabeça também. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você agora. Você que tem vivido uma vida com tanta culpa.
E agora você aprendeu que essa culpa é uma bênção de Deus para transformar, para mudar a sua vida. Quantos nessa noite querem receber Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador? Quantos nessa noite foram tocados pelo Senhor? E o Espírito Santo está falando agora ao seu coração. E Deus está dizendo: venha, volte. Eu estou aqui de braços abertos. O que você tem sentido é falta do meu carinho. O que você tem sentido é falta do meu amor. Querido, não saia daqui sem o amor de Deus derramado no seu coração. Não saia daqui sem o abraço do Senhor Jesus sobre você. Não saia daqui sem Cristo Jesus. Não saia daqui sem Cristo. Eu não estou convidando você para fazer parte dessa igreja. Eu estou convidando você para se entregar a Jesus. Você que está lá longe, você conhece a sua situação. Nessa noite assuma. Você é responsável. Ninguém é culpado, não, é você. E você precisa agora pedir perdão ao Senhor. E você precisa arrepender-se. E você precisa vir e se entregar. E olha, Ele está aqui. Não para te acusar, mas para te salvar. Não para te incriminar, mas para te perdoar. Ele está aqui, de braços abertos. Quando aquele moço voltou para casa, uma dúvida estava na sua mente: será que o pai vai me receber? Ele não podia imaginar que o pai o esperava dia após dia após dia, na expectativa da sua volta. O pai tem esperado por você. Deus tem esperado por você. E nessa noite, você pode voltar. Você pode se reconciliar. Você quer isso? Você deseja isso de todo o coração? Então, onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, repita comigo, baixinho, no seu lugar, mas faça de todo o coração esta oração. Diga agora: Senhor Jesus, eu tenho vivido como esse filho pródigo, mas nesta noite eu reconheço que a minha vida tem sido uma vida de perdas. Nesta noite, Jesus, eu me arrependo. Nessa noite, Jesus, eu peço perdão. Nessa noite, Jesus, eu quero me reconciliar. Nessa noite, Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. Nessa noite, Jesus, eu abro o meu coração e eu o convido a entrar, a fazer parte da minha vida, para nunca mais sair. Jesus, nesta noite, eu creio que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor veio em carne a este mundo, morreu na cruz para me salvar, e eu me rendo a Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Eu me entrego agora a Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês fizeram essa oração comigo de todo o seu coração? Se você orou, levante uma de suas mãos bem alto, para que eu possa ver. Eu quero agradecer a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Lá na galeria alguém orou comigo? Levante a mão se você orou. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Há mais alguém, queridos, que nessa noite orou comigo? Levante a mão. Aqui embaixo tem mais alguém que orou? Levante a mão bem alto, dizendo: eu orei, pastor. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe você. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alta. Levante a sua mão para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. O tempo avançou demais e eu quero convidar você. Você que levantou a sua mão, quero fazer um convite a você. Logo após o culto, que você vá ter aquela sala ali, tem um banner ali, toque. E ali dentro há uma sala. Há vários irmãos ali. E eu gostaria de convidar você a ir lá e dizer: olha, nessa noite eu orei com o pastor
eu entreguei minha vida a Jesus. E eles vão estar orando com você. Eles vão estar abençoando ali a sua vida. Se você gostaria de conhecer mais sobre a nossa igreja, se você tem alguma dúvida, curiosidade, vá até lá. Há um grupo de irmãos que vai te abençoar tanto. Se precisa de uma oração, vá até lá. Há um grupo que vai estar ali orando por você. E queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve protegido pela sua santa e bendita paz. E se você puder, logo após o culto, dá um pulinho lá no 3º andar, rapidinho. Você não tem tempo de ficar lá, você pega uma quentinha, você leva e você vai alegrar tanto o coraçãozinho daquela turma. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê uma semana ricamente abençoada a todos vocês. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios. Que a mão do Senhor esteja sobre você. E que você seja, meu irmão, um missionário disfarçado. Onde você estiver, que a graça do Senhor Jesus esteja ali para a glória de Deus Pai. Pai querido e Pai de amor, eu te louvo nessa noite, eu te dou graças nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor continua operando, o Senhor continua fazendo uma obra bendita e maravilhosa na vida de cada um de nós. Deus, muito obrigado pelas mãos que se levantaram, pelas vidas que oraram. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe com o seu poder e com a sua graça. Eu peço que o Senhor cele, eu peço que o Senhor batize no seu Santo Espírito, que essas vidas sejam colocadas no corpo de Cristo. É a minha oração. E Deus, eu peço também que o Senhor nos despeça com a sua bendita paz, que o Senhor nos leve guardados aos nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana ricamente abençoada. Deus nos leve para realizar a sua obra, que possamos ganhar vidas e vidas para Jesus nessa semana. E ó Deus, nos dê força e ânimo, nos dê o espírito de coragem e fortaleza para enfrentar as lutas e vencê-las em nome de Jesus. Pai, nos livre de todo o perigo, de todo o mal, de sequestros, de balas perdidas, Pai. Deus, nos livre de todo o mal, de toda a peste perniciosa. Nos livre, querido Deus e Pai, e nos leve guardados e protegidos aos nossos lares, porque esta é a nossa oração como filhos amados, filhos queridos. Pai, precisamos do teu abraço, precisamos do teu carinho, precisamos, Senhor, do teu cuidado, precisamos do teu afeto. Deus, nos abrace nessa noite, Deus, nos envolva nos seus braços nessa noite. É a nossa oração, é a nossa petição, no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus, por quem oramos. E todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar. Dê apenas uns 5 minutinhos até eu poder chegar à porta. Quero abraçar você e que Deus a todos nos abençoe nesta noite.